Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Matheus de Melo Lima Waterloo. Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu possuo residência em anatomia patológica pela Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. E tenho um mestrado, possuo também mestrado na mesma linha de pesquisa de anatomia patológica veterinária, aqui também na UF. E atualmente eu sou doutorando em medicina veterinária, né, na área de clínica e reprodução animal da Universidade Federal Fluminense. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre leishmaniose canina, tá? Da etiologia ao diagnóstico, mas antes de propriamente dito começar a nossa palestra, gostaria de agradecer à comissão organizadora do 2º Congresso Nacional de Medicina Veterinária Online. É sempre uma grande satisfação poder estar fazendo parte, poder trazer um pouco da ciência para a gente, para você, palestrante, para você, palestrante não, né? Palestrante sou eu, mas para você, internauta que está aí assistindo do outro lado da telinha, tá? Então, gente, quando a gente fala de leishmaniose canina, eu costumo colocar essa imagem porque a leishmaniose canina, ela é basicamente isso. Ela é um mundo que vem sendo desbravado, é uma patologia que vem cada dia sendo estudado mais, e ainda assim a gente vem descobrindo, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vem tendo descobertas bastante significantes. E a gente vai ver que é uma patologia, hoje, de bastante relevância no contexto da saúde pública, tá? Então, você, aluno que futuramente quer fazer um concurso público, independente de qual seja a área, né? A leishmaniose, ela é um tema que está sendo abordado em inúmeros concursos. Seja o seu foco na saúde pública, seja o seu foco na clínica, seja o seu foco na patologia, tá? Então, a leishmaniose, ela tem uma multidisciplinaridade, tá? Então, é bastante importante que você fique atento, né, às dicas que eu vou dar hoje aqui, para que você saiba. Obviamente, gente, não vai ser a minha palestra que você vai saber tudo, mas o grande intuito da minha palestra é que você saia sabendo o básico e sabendo, opa, eu preciso estudar isso, preciso revisar isso, tá? Então, falando de um modo geral sobre a leishmaniose. A leishmaniose nada mais é do que um grupo de doenças infecciosas que é causado por protozoários do gênero Leishmania spp. Ou seja, é uma patologia causada por protozoários, gente. Isso é importante reforçar, porque isso já foi questão de concurso, tá? Então, uma protozoose, né? O que é uma protozoose? Nada mais é do que uma patologia que vai ser causada por um protozoário, tá? E do ponto de vista da saúde pública, ela é considerada uma antropozoonose, tá? Palavrinha importante, que eu já deixei até em negrito, para quando você estiver estudando, você já ficar atento a isso, tá? O que é uma antropozoose, Matheus? Perdão. Nada mais é do que uma zoonose, que ela tem origem, né, animal, mas que pode ser transmitida ao homem, tá? Então, ela tem esse aspecto zoonótico, a sua origem é a origem animal e que eu posso ter esse caminho, né? Saindo do animal para o ser humano e do ser humano vice-versa, tá? Então é importante que a gente fique muito atento quanto a essa terminologia, né? Nesse slide a gente já tira duas terminologias importantes. É uma protozoose e é uma antropozoonose, tá? Importante, gente. A gente tem que ficar esperto qual é o critério de classificação que nós vamos levar em consideração, né? Seja qual é o micro-organismo. Lembrando, falou em micro-organismos, eu tenho que lembrar que é causado por um protozoário, né? E quando eu falar do ponto de vista da saúde pública, eu tenho que lembrar que é uma antropozoonose. Nas Américas, gente, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Nas Américas é considerada uma doença endêmica, então a gente vai observar que ela tem uma casuística relevante, né? Como eu falei no segundo slide, é um mundo, né? E a cada dia mais os casos eles vêm se aumentando, né? E ainda assim apresenta elevadas taxas
de mortalidade, elevadas taxas de morbidade, tá, gente? Então, veja só, por mais que seja uma patologia antiga, né, e que cada vez mais a gente vem estudando, ainda assim ela tem elevadas taxas, né? E é uma doença, uma patologia negligenciada, considerada negligenciada. Isso denota exatamente essa linha do tempo. Se a gente parar para pensar, pô, Matheus, é uma patologia antiga, mas que ainda assim a gente tem elevadas taxas de mortalidade e morbidade, né? Então a gente consegue observar uma negligência relacionada a isso, né? Muitas vezes, Matheus, por que essa negligência? O que você acha dessa negligência, tá? Às vezes essa negligência ocorre porque ela vai acometer principalmente pessoas de um menor poder aquisitivo, gente, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre, ali na epidemiologia da doença, a gente vai observar que muitas vezes as populações menos favorecidas financeiramente são as que vão ser mais acometidas. E aí muitas vezes ocorre um fechamento dos olhos dos responsáveis, ou por que quer que seja, tá? Fica aqui essa reflexão já nesse primeiro momento para que a gente comece a entender um pouco mais da leishmaniose como um todo. E aí você pode estar me perguntando, né, Matheus? Onde entra o médico veterinário? Como eu falei para você, é uma antropozoonose, tá? Então, a origem dessa patologia é animal, tá? Porém, a gente também entra, gente, no contexto da saúde pública, né? Aqui é um pôster, tá? Do Conselho Federal de Medicina Veterinária, então, nada que o Matheus está inventando, tá? E olha só aqui que interessante, saúde única, né? Para quem nunca viu, nunca se familiarizou com esse termo, nada mais é do que uma terminologia que ela expressa a interação entre a saúde animal, a saúde do ser humano e o meio ambiente, tá? Então, como a gente vai ver, essa doença, ela tem alguns fatores ambientais que a gente precisa entender. E aí vai entrar um médico veterinário, tá? Mais uma vez, gente, reforçando, o médico veterinário é um profissional de saúde pública. Então, assim, não vamos negligenciar. Às vezes a gente quer ficar parado só no cachorrinho, né? Mas essa patologia é fundamental a nossa intervenção para que a casuística, a cada ano que passe, a gente consiga reduzi-la, tá? Então, inicialmente, gente, a gente precisa compreender, né, quem causa a leishmaniose canina de fato, né? Então, é um parasita intracelular obrigatório, tá? Então, ele precisa de um hospedeiro para que ele consiga ter o seu desenvolvimento finalizado. São reconhecidos cerca de 20 espécies da Leishmania spp patogênicas em humanos. Então, veja só o quão variável é esse leque de espécies de leishmanias que podem vir a causar a patologia, né, nos seres humanos. E é considerado um parasita heteroxênico. Mais uma palavra, gente, anota aí no teu caderno, né? Vou sempre, durante a palestra, vou sempre estar destacando alguns pontos fundamentais que a gente precisa saber, tá? Então, um parasita heteroxênico. Matheus, o que é que significa um parasita heteroxênico? Meus queridos, um parasita heteroxênico nada mais é do que um parasita que, para que ele consiga completar o seu ciclo de vida, ele precisa tanto de um hospedeiro intermediário como de um hospedeiro definitivo, tá? Então, no contexto do hospedeiro intermediário, quem é que aparece? Aparece os flebotomíneos contaminados, obviamente, tá, gente? Se não tiver contaminado, eu não vou ter, né, ali o ciclo de transmissão do parasita, tá? E nas Américas, o principal exemplo de hospedeiro intermediário nada mais é do que o Lutzomia longipalpis, tá? Popularmente conhecido como mosquito palha. Gente, uma terminologia importante. Hospedeiro intermediário, às vezes ele é utilizado como sinonímia para hospedeiro invertebrado, tá? Então você aí pode se deparar com uma dessas duas terminologias. Matheus, qual é a correta? Não existe certo nem errado, tá? Então as duas terminologias você pode estar acatando.
Então, para quem nunca viu, né, só para que se familiarize, esse é o principal exemplo, né, de hospedeiro intermediário ou invertebrado, como a gente viu. Lembrando, é um parasita heteroxênico. O que é que isso significa, Matheus? Que ele precisa, para que ele complete o seu ciclo, ele vai precisar tanto de um hospedeiro intermediário ou invertebrado, e agora aparece a segunda classe de hospedeiro, tá? Que é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo, né, nada mais é, né, do que a maioria dos mamíferos, tá, gente? Destaque principalmente para os caninos e ou humanos, né? E aí, os caninos, eles ganham uma certa notoriedade, por quê? Porque os caninos, muitas vezes, eles são reservatórios nas áreas urbanas. Ou seja, uma vez que o canino está ali infectado na área urbana, né, o mosquito ali presente, ele pode picar, se infectar, né, por meio do repasse sanguíneo com o canino e, consequentemente, fazer a transmissão para os seres humanos, tá? Então, destaque aí principalmente para canino roedor. Porém, gente, a gente não pode negligenciar, tá? Às vezes eu observo que as pessoas não falam, mas é importante que a gente saiba que roedores, marsupiais, saguis também podem ser reservatórios, tá? Também podem ser hospedeiros definitivos desse parasita, tá? Então é importante, principalmente com essa alta da fauna silvestre que está tão em evidência, né? Esse contato com seres humanos. Então, assim, a gente precisa também ficar ligado. Para quê? Para que a gente possa sempre estar se prevenindo, né? Antes que aconteça a contaminação, tá? E aí, gente, ainda no bloco da etiologia, lembrando, a gente já viu, né, já entendeu como é que funciona o ciclo desse parasita. Agora a gente precisa entender um pouco da morfologia, da forma que esses parasitas eles podem aparecer. Isso, gente, vai ter influência direto, tá? Vai ter influência direto quando eu penso no diagnóstico. E aí, a primeira forma, gente, que a gente precisa ter em mente, tá? É a forma da amastigota. São formas, obviamente eu vou mostrar, tá? Imagens para que a gente consiga entender. É a forma arredondadas ou ovaladas, tá? Normalmente são aglomeradas, a gente vai ver então que as formas amastigotas, elas tendem a ficar uma perto da outra. Eu tenho um flagelo indistinguível, tá? E é a forma, gente, que vai aparecer no hospedeiro vertebrado. Hospedeiro vertebrado, gente, também entenda como hospedeiro definitivo, muitas vezes, tá? E ali eu tenho uns exemplos, como eu falei para vocês. Eu tenho caninos, tenho os animais silvestres, né? Animais sinantrópicos, aí vamos lembrar dos roedores, né? E eu tenho o homem ali chamando bastante atenção. Então, só reforçando, gente, hospedeiro vertebrado, hospedeiro definitivo, tá? Também são sinonímias do ponto de vista quando eu penso num contexto de transmissão da leishmaniose. E aí, gente, só trazendo aqui para vocês, só para a gente recapitular, tá, gente? Como vocês viram, essas formas no interior dessas células, tá? São aglomerados, são formas arredondadas, ovaladas, e quando eu comparar com a outra forma, vocês vão ver. Matheus, realmente essa forma ela tem um flagelo indistinguível. Então, gente, se um dia vocês forem analisar algum tipo de amostra que a suspeita seja leishmaniose, vocês têm que buscar encontrar exatamente a mastigota, tá? Então, aqui só reforçando mais uma vez, só mostrando para vocês como é que elas aparecem, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, é um parasita heteroxênico, ou seja, eu vou ter um hospedeiro intermediário, tá? E um hospedeiro definitivo, tá? Então, a forma promastigota, ela é a forma alongada, com flagelo livre, e que vai estar presente no hospedeiro invertebrado, tá? Hospedeiro invertebrado ou intermediário, tá, gente? Lembre sempre dessa sinônima.
E o principal exemplo nada mais é do que o flebotomínio, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, são formas bastante divergentes, né, do ponto de vista morfológico. Então, eu tenho realmente, de fato, ó, é uma forma alongada e eu tenho a presença ali do flagelo, tá? E trazendo para vocês, para que fique bem claro. Então, são duas formas bastante divergentes uma da outra, né? Agora, o que é importante, Matheus? Vocês têm que saber quando cada uma vai acontecer. Lembrando, forma da mastigota, hospedeiro definitivo ou hospedeiro vertebrado. Forma pró-mastigota vai estar relacionada ao hospedeiro invertebrado ou intermediário, que normalmente são os flebotomíneos. Tá? E aqui, gente, é importante que a gente tenha esse fluxograma muito bem esclarecido quando a gente pensa no ciclo de transmissão, na epidemiologia da doença, tá? Então, quero que vocês observem, né? Aqui, ó, vamos começar na 1, tá? Aqui onde está passando o meu cursor. Então, para que tudo se comece, gente, eu preciso que eu tenha, né, a questão da infecção. Então, na pele dos hospedeiros vertebrados, o vetor realiza o reparto sanguíneo e inocula pró-mastigotas. Ou seja, gente, olha o primeiro nome importante aí que você tem que ter. Inocula pró-mastigota. Então, pró-mastigota, reforçando, é a forma que vai estar presente nesses hospedeiros invertebrados, tá? Uma vez que adentra o organismo do hospedeiro definitivo ou vertebrado, as promastigotas são fagocitadas, aqui no número 2, por macrófagos. Matheus, estou no início da faculdade. O que são macrófagos? Quero que você entenda macrófago como células de defesa, tá, gente? Lembrando, você está tendo um quadro de infecção, tá? Então, se você está tendo uma infecção ali, você está tendo macrófagos, né? Que vão realizar a fagocitose, ou seja, vão buscar destruir essas formas, né? Essas formas parasitárias. Então, beleza, Matheus, entendi. Então, uma vez que a fagocitose, né? Agora, essas promastigotas estão no interior do macrófago, tá? Aqui, ó, figura 3, como a gente pode observar, tá? Vão ser estruturas que vão estar no citoplasma dessas células de defesa. Então, as promastigotas se transformam em amastigotas no interior dos macrófagos, tá, gente? Então, eu tenho essa transformação. Sai da promastigota e agora eu tenho a mastigota, né? E é importante a gente ressaltar, gente, olha a forma que a gente falou, né? A mastigota, forma arredondada, eu já não consigo mais ver o flagelo, tá? E aí, muitas vezes, essas células de defesa, elas não conseguem, né, debelar a infecção. E aí, o que é que acontece? Lembre-se, o parasita ele vai continuar se replicando, mesmo no interior dessas células, tá? Então, as amastigotas, aqui número 4 agora, gente, as amastigotas se multiplicam por divisão binária nas células, né? Independente de quais células, tá? E aí, gente, pense, vai se replicar, até o momento que a célula, ela não vai mais conseguir comportar, né? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma ruptura, tá? Basta olhar aqui para a imagem. Vou ter uma ruptura. E aí, ó, o que é liberado? Mais uma vez, as amastigotas, tá? A gente está no hospedeiro definitivo, né? O hospedeiro vertebrado. E aí, gente, essas formas, elas ficam ali, muitas vezes na pele, né? Elas podem ir, né, por os órgãos linfóides, lembrando, por que os órgãos linfóides? Os órgãos linfóides são responsáveis pela produção de células de defesa. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra uma elevada quantidade de amastigotas nesses tecidos, né? Então, indo agora para o 5, o vetor realiza o reparto sanguíneo. Então, uma vez que aquele hospedeiro definitivo ele está infectado, né? O vetor que não está infectado, lembrando, o vetor nada mais é do que o hospedeiro intermediário ou invertebrado, que é o flebotomínio, que a gente viu, tá? Ele vai realizar o reparto sanguíneo
E aí ele acaba ingerindo macrófagos infectados com a mastigotas, tá? E aí, gente, lembrando, voltamos para o vetor, né? Voltamos para o hospedeiro intermediário. Então, agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa conversão normalmente quando eu penso em morfologia. Por isso que eu começo a palestra falando da morfologia, né? Para que a gente consiga entender esse ciclo de vida do parasita. Então, a mastigota se transforma em promastigotas no trato digestivo, tá? Mais uma vez, gente, reforçando, ó, o flagelo, né? Células alongadas, flagelado, né? E aí, gente, esse parasita ele vai continuar a sua divisão, né? Divisão no trato digestivo e migração para prosbóscide. Mateus, não sei o que é prosbóscide. Pelo amor de Deus, me explica isso. Prosbóscide, gente, nada mais é do que o órgão copulatório, tá? Desses parasitas, tá? Então, ele fica ali para quê? Para quando ele picar, ele já vai realizar exatamente esse repasse, tá? Então, é exatamente isso. E aí, findamos nosso ciclo de transmissão, né? Ciclo de vida desse parasita, tá? E aí, gente, a transmissão, ela acontece, até agora o Matheus só falou do flebotomia, né? Mas elas podem acontecer de diferentes formas, como eu falei para vocês. A leishmaniose, ela é um mundo, né? E cada vez mais estudos recentes vêm contestando ou vêm aparecendo com novas hipóteses, tá, gente? Então, a gente tem aqui, né, em 2009, a gente teve um relato, né, de caso de transmissão vertical. Lembrando que a transmissão vertical é aquela transmissão que é passada da mãe infectada por filhote, tá? Porém, recentemente, em 2023, o grupo de pesquisa aqui do estado do Rio de Janeiro, da UF, a gente analisou e relatamos um caso onde não houve essa transmissão, tá? Onde não houve essa questão da transmissão da mãe para o filhote, tá? Então, importante é ressaltar que as vertentes, elas não são verdades únicas, tá? E o bastante interessante desse trabalho foi que a gente utilizou 3 linhas de diagnóstico. A gente utilizou diagnóstico histopatológico, imunohistoquímico e molecular, tá? Então é importante a gente ressaltar toda essa questão, para que a gente não feche os nossos olhos para hipóteses secundárias, tá? Então, a gente teve essa controvérsia em estudo até recente, 2023. Outra via de transmissão, gente, seria a transfusão sanguínea, né? O animal já infectado, então a importância de fazer todos os exames pré-operatórios nessa questão quando se tratar de uma transfusão sanguínea, de ter certeza que o animal não está infectado, tá? E, além disso, gente, a gente também tem a via de transmissão por meio de vetores, né? Existe uma linha de pensamento que acredita que pulgas, carrapatos também podem servir de vetores para a transmissão desse parasita, tá? Então, mais uma vez, relacionado a essa questão desses vetores, tá? Muitos estudos têm denotado, têm buscado estudar. Será que espécie tal pode ser um vetor? Tá, gente? Então, quero que vocês saiam daqui, como falei para vocês, com a mente aberta, né? Vocês, claro, cada um vai ter o seu senso crítico, o seu pensamento. Então, o meu intuito também é provocar isso em vocês. Vocês depois sentem, estudem esses artigos que eu estou mostrando aqui, que estou trazendo o print para vocês, para que vocês cheguem a uma conclusão, né? E, mais uma vez, reforçando, gente, é uma questão de saúde pública. É importante ter isso na nossa mente. Então, em 2022, gente, o governo federal, ele lançou uma cartilha bastante interessante, tá? Vamos lá. Só uma breve diferença aqui que eu ainda não falei na palestra. Eu tenho leishmaniose visceral. Gente, a visceral é quando eu vou ter um acometimento de todos os órgãos, né? De todos não, de órgãos.
podem ser todos, podem ser múltiplos, como não, tá? E a leishmaniose tegumentar é quando ela fica restrita a somente a pele, tá? Então, se você tem leishmaniose visceral com leishmaniose acometendo um baço, então eu já chamo de leishmaniose visceral. Agora, se eu tenho a leishmaniose somente acometendo pele, mucosa, eu vou chamar de leishmaniose tegumentar, tá? Então, veja só, gente. Como eu falei para vocês, é uma doença bastante antiga, mas trazendo para a realidade do Brasil, né? A gente ainda tem uma casuística bastante relevante, né? Principalmente quando eu penso na região, né, sudeste e na região nordeste e ainda assim, né, ali no Pará, né, na região norte, entre aspas, né? Porque como a gente pode ver, a gente tem a Amazônia aqui, né, que não houveram registros, né? E aí cabe o senso crítico de que, opa, não houveram casos ou não houveram notificações, tá? E quando eu falo de leishmaniose tegumentar, né, veja só como essa casuística ela só se estende, né? Então, assim, é algo preocupante do ponto de vista da saúde pública, tá, gente? E aqui, mostrando os dois mapas, né? Um do lado do outro. Por que eu coloco esses mapas um do lado do outro? Porque eu quero mostrar para vocês que vai acontecer, gente, a leishmaniose, ela acontece em todo o território nacional, por incrível que pareça. Obviamente, em algumas regiões, a tegumentar mais do que a visceral, tá? E vice-versa. Mas isso é algo bastante alarmante, tá? Porque, é como eu falei, nós temos elevadas taxas de morbidade, elevadas taxas de mortalidade. E aqui eu quis trazer para vocês, né, exatamente do ponto de vista matemático, um pouquinho, dos casos, né? Ah, Matheus, até 2022 a gente estava numa crescente, gente. Mas, observe, gente, desde 1980 nós temos relatos. E a curva, ela nunca propriamente dito chegou aos seus extremos mínimos, como a gente pode observar. Obviamente, ela tem variações, né, de subida e descida. Mas reparem, a gente em 2022, por mais que vocês me digam, ah, Matheus, mas está caindo, tá? Mas a gente está falando de mais de 1.500 casos, gente. Então, é uma casuística relevante. Fora os casos que a gente tem que ter em mente que não foram notificados, né? Então, veja só, apesar de ser uma doença muito antiga, uma patologia muito antiga, nós ainda temos uma casuística bastante relevante. E aqui, trazendo um pouquinho para vocês, tá? Lembrando, gente, não confunda. Eu falei, ó, casos de leishmaniose visceral, tá? Não quer dizer que todo mundo que estava aqui morreu, tá? Pelo amor de Deus. E agora eu estou trazendo uma tabela de óbitos por leishmaniose tegumentar. Matheus, por que tu está trazendo isso? Porque, às vezes, a pessoa pensar, se a leishmaniose está restrita à pele, né, não vai matar, né? E por incrível que pareça, gente, nós ainda temos casos, né, de pessoas que vêm a óbito por leishmaniose tegumentar. Como você pode ver aqui, ó, em 2022 nós tivemos 12 casos, né? Era para ser um número quase que zero, no máximo 1, gente. Não é para ter essa casuística tão relevante, né? Quando eu dou essa aula, às vezes eu estou um pouco duro, tá? Porque eu digo, só 12 pessoas, mas imagine se fossem 12 pessoas da sua família, né? Então, assim, não vamos menosprezar esse número 12, né? Vamos respeitar, né? Então, o que eu costumo dizer para os alunos, é um número relevante, né? E aí, gente, a gente chega a sinais clínicos, né? Obviamente que eu vou focar nos animais, principalmente no canino, que é como eu mostrei para vocês. O canino, ele é o reservatório, muitas vezes. Os reservatórios urbanos que a gente chama, né? E aí, o que é que a gente observa, gente? A gente observa principalmente em ponta de pavilhão auricular, né? Ponta de orelha. A gente vai observar principalmente essas aras, né?
de alopecia, ou seja, o pelo vai quebrar, tá? E eu vou ter exatamente essas formações crostosas, tá? São obviamente, gente, não estou dizendo aqui que vocês vão ver todos os sinais clínicos e vão sair por aí dizendo, é leishmaniose. Não. A gente sempre vai precisar de um aparato, né, laboratorial para poder fechar um caso desse, tá? A gente vai ter ali em focinho, região de focinho, exatamente essas questões de lesões crostosas, ó, olha as formações de crostas, né? E quando eu penso na tegumentar, gente, eu tenho lesões cutâneas. É importante deixar claro, gente, o padrão, ele pode variar, então eu vou ter, às vezes, essas lesões secas, que a gente costuma falar, como também eu posso ter formações de lesões que vão produzir secreções, tá? Importante deixar isso claro para vocês. São lesões que muitas vezes não vão cicatrizar ou vão demorar muito para cicatrizar, tá? Então, é importante ter isso em mente. Por quê? Porque requer o tratamento específico. Então, quando eu tiver ali com antibiótico, anti-inflamatório, que eu acredito que seja a maior, né, a maior relevância dos clínicos, né, no primeiro momento, não vai conseguir cicatrizar, não vai conseguir cicatrizar as feridas, tá? E aí, gente, a gente também tem, ó, os animais, eles ficam anorexos, né? Eles ficam magros. Importante ressaltar, gente, região periocular também é uma região bastante que vai ter um local bastante comum de lesões da leishmaniose, tá? Eu tenho a famosa, gente, onicogrifose, e esse nome é importantíssimo para você que quer clínica, tá? É quase que um sinal patognomônico, tenho até medo de falar isso, mas é um sinal bastante importante. Apareceu um animal, né? Tá com os linfonodos aumentados, tá com onicogrifose, você tem que ter como hipótese ali essa questão da leishmaniose, gente, tá? E mais uma vez reforçando, né? Ponta de orelha, né? Essa região de pavilhão auricular, que eu vou ter exatamente essas áreas de alopecia. Então, gente, 3 regiões que você tem que pensar, né, quando você fala de lesões de leishmaniose. Pavilhão auricular, tá? Região de focinho e região periocular, tá? Lembrando, a onicogrifose nada mais é do que o crescimento exacerbado das unhas dos animais, tá? É uma clínica bastante comum em animais com leishmaniose. Só para fechar, gente, lembrando, lesões na pele, se eu tiver somente leishmaniose na pele, né, eu vou chamar de leishmaniose tegumentar. Uma vez que eu tenho o acometimento de outros órgãos, né, eu começo a chamar ela de leishmaniose visceral. Então, como eu falei para vocês, lesões oculares, lembrando que a região periocular é uma região bastante descrita na literatura como um local de muita ocorrência, tá? Eu vou ter, ó, crescimento exagerado das unhas, lembrando, o nome disso é onicogrifose, tá? Anota isso aí. Eu posso ter lesões articulares, tá, gente? E problemas renais, porque é uma patologia que eu vou ter a imunodeposição de imunocomplexo, né? Na verdade, eu tenho a deposição de imunocomplexo. Perdão, galera, corrige aí. E como eu falei, gente, por mais que seja uma clínica característica, tá? A gente vai levar em consideração se nós estamos em uma área endêmica para leishmaniose, tá? Mas a gente precisa lançar a mão do diagnóstico laboratorial, tá? Não tem como eu fazer um diagnóstico de leishmaniose sem um diagnóstico laboratorial, tá? Então, essa classe, o diagnóstico como todo, ela pode ser dividida em 3 partes, tá? Sorológico, onde eu tenho os principais exemplos. A imunofluorescência indireta, que a gente chama de RIF, tá? E o teste ELISA. Lembrando, testes sorológicos, eles vão captar anticorpo, tá, gente? Importante ter isso certinho em mente. O parasitológico. Qual é o foco do parasitológico? Achar o parasita, gente. Então, eu vou ter os exames citológico, histopatológico, imunohistoquímico, cultura, tá, gente? Porém, importante ressaltar, se eu não achar o parasita,
eu não posso descartar o diagnóstico de leishmaniose, tá? Então, esse é o principal defeito dessa classe de exame parasitológico, né? Se eu não achar ali na minha amostra a mastigota, muitas vezes, eu não posso dizer que o animal não tem a leishmaniose, tá? E aqui, foi uma imagem da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com leishmaniose, gente. Ó, na vida real, isso é uma lâmina histológica de pele, tá? Na vida real, é isso que a gente vai encontrar, ó. Aqui, ó. Olha a forma mastigota aqui presente no interior de macrófagos, tá? Intracitoplasmático, ó. Exatamente essas formas arredondadas. Então, é isso que a gente busca ver em uma lâmina histológica, tá? E, por fim, eu tenho o último grupo molecular. E aí eu tenho a PCR, lembrando, o foco da PCR é dizer se é positivo ou negativo, e aí já é um tipo de análise mais sensível, mais específica, e eu tenho a qPCR. Lembrando, a qPCR é a quantificação, o quanto eu tenho do parasita ali naquela minha amostra, tá? E aqui eu achei um fluxograma bem legal, que publicaram, um trabalho um pouco quanto antigo, mas eu achei bastante interessante trazer isso para vocês, do pessoal lá de São Paulo, tá? Relacionado ao diagnóstico. Então, vamos lá. O cão era suspeito, tá, gente? Primeiro de tudo, testes de triagem, gente. Testes sorológicos. Por quê? Devido ao custo, gente, tá? São testes rápidos, testes mais acessíveis. Vamos lembrar, nem sempre a gente vai estar falando com uma população que tem muitas condições financeiras, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, fiz o teste RIF, fiz o teste ELISA, né? Ambos foram positivos, o caso é confirmado. Então, ali você já parte para o tratamento, para qualquer que seja a sua medida. Vamos lá. RIF e ELISA negativos ou discordantes, né? Quando eu digo discordante é porque um deu positivo, o outro deu negativo. O que nós podemos fazer? Um exame parasitológico em biópsia de pele, tá? Lembrando, gente, por que a pele? Porque a pele é a primeira barreira ali mecânica de proteção, né? Lembrando, a forma de transmissão mais comum, gente, é a picata do flebotomínio. Então, espera-se que a pele, ela seja um órgão preditivo para isso, tá? Então, fiz, tá? Essa biópsia. Se eu encontrar, né, se realmente for positivo, achei a mastigota, achei aquela imagem lá que eu mostrei para vocês. Então, beleza, Matheus, é positivo, fechou o caso, vamos tratar, tá? Porém, o grupo de exames parasitológicos, é o que eu falei para vocês, ele tem um defeito. Se eu não achar na minha amostra, eu não posso descartar, tá? Descartar aquele animal como positivo para leishmaniose, tá? E aí, se for negativo, né, aí eu tenho que partir realmente para o exame molecular. E aí, no exame molecular, gente, eu findo todas as minhas dúvidas, né? E aí você pode estar perguntando, Matheus, por que não ir logo para o exame molecular para a PCR, né, que aqui está? Gente, é um exame muitas vezes caro, e nem sempre o tutor ele vai ter condições de pagar. Então, é importante explicar isso, porque às vezes o aluno fica pensando, pô, estou com suspeita, por que eu não finalizo? Por que eu não vou logo direto, né, para a PCR? Então, é importante deixar isso claro para vocês. E, gente, trazendo para vocês, a leishmaniose, ela já tem tratamento, né? Para quem não sabe, antigamente, a eutanásia era recomendado, na verdade era o padrão ouro, se o animal fosse positivo, né? Era recomendado ser a eutanásia. E hoje em dia já se tem tratamento e já se sabe que ele é eficaz. Obviamente, gente, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de medicamento A, B ou C, mas é importante que vocês saibam que já se existe tratamento para isso, né? Então, estou mostrando para vocês, o Matheus não está propagando em fake news, isso foi uma notícia publicada em 2023, em janeiro de 2023, mostrando um pouquinho do antes e depois, tá, gente? A grande crítica
ao tratamento, que é um tratamento longo, é um tratamento demorado, tá, gente? Mas eu preciso que vocês saibam que existe sim tratamento e que sim, gente, ele é viável, tá? Porque muitas vezes as pessoas, por ausência de conhecimento, às vezes a pessoa até tem condição de tratar, mas pelo médico veterinário não saber que existe um tratamento eficaz, tratamento eficiente, tá? É bastante consolidado, gente. Essa que é a verdade, já é bastante consolidado no mercado. Acaba que ele indica a eutanásia, né? E, como eu falei para vocês, gente, prevenir é a melhor solução sempre. Não vamos esperar ter o caso para buscar prevenir, tá? E aí, gente, medidas educativas, né? Quando eu falo medidas educativas, eu estou me referindo, gente, à questão de controle de vetores. Então, você que mora em uma região que tem muito mosquito, né? Você colocar telas de proteção, tá? Limpeza periódica dos locais em que ficam os animais, tá? Lembrando, mosquito, ele gosta dessas áreas, né, de sujeira, essas áreas de acúmulo de água parada, né? Então, vamos evitar isso, tá? E o uso de repelente, gente. Parece besta o que eu estou falando aqui, mas isso são pequenas medidas que com certeza vão ter um resultado bastante perspicaz, né? Perspicaz, perdão. Então, por exemplo, hoje nós já temos no mercado várias coleiras repelentes, tá? E que têm eficiência, tá? Daqui a pouco nós estaremos chegando em agosto, tá? E para quem não sabe, em agosto a gente chama de agosto verde, que é o cuidado com a leishmaniose. Então, já anota aí na agenda, em agosto, quando você se deparar, chegar lá no hospital veterinário da sua universidade, né? Tiver tudo verde, você já sabe que é o mês que a gente chama de cuidado com a leishmaniose. Mais uma vez, gente, meu apelo, a culpa não é do cachorro, tá, gente? A culpa é do mosquito, né? Então a gente tem que buscar, o foco tem que ser o mosquito, não tem que ser o cachorro, né? Essa mudança de pensamento, ela é uma construção, na verdade, né? Por muito tempo acreditou-se que a culpa era do cachorro, que o cachorro era o grande vilão, então a eutanásia era algo em alto, né? Hoje em dia a gente já sabe que não, gente, que nós já temos tratamento, que vamos focar em combater o mosquito, que a nossa casuística ela vai diminuir. Meus queridos, chega ao fim, tá? Sei que vocês podem ter ficado com várias dúvidas. Então, estou deixando aqui para vocês o meu e-mail, tá? O meu Instagram. Então, se você está com alguma dúvida, manda mensagem lá no Instagram. Tem zero problemas, tá, gente? Eu não quero que vocês acabem essa palestra e fiquem com dúvida, tá? Então, tá na dúvida? Pô, será que ele vai demorar para responder e-mail? Manda lá no Instagram, tá? Estou à disposição de vocês. Quero mais uma vez agradecer, comissão organizadora do segundo Conavet, tá? Parabenizar pelo evento, sempre trazendo inovações para os alunos. E eu fico por aqui, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Não sei qual vai ser a hora que a minha palestra vai ao ar. E precisando, estou às ordens. Fico à disposição, tá? Forte abraço.